Senhor Jesus. Irmãos, o título da mensagem de hoje está aqui no capítulo 2, versículo de número 27. 1 João, capítulo 2, versículo número 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Eu vou ler 2 textos na Bíblia, para a gente ter a compreensão do que essa mensagem quer mostrar para nós hoje. Um desses textos, até na semana passada foi mencionado, a respeito de Abraão e Ló. Em Gênesis 13, tem uma ocorrência com os dois. Versículo 1, Gênesis 13, a partir do versículo 1. Os irmãos que conhecem aí a história de Abraão, aqui ainda ele nem tinha mudado de nome, era Abrão. Deus ainda não tinha operado completamente na vida dele, embora ele já fosse alguém que buscasse o Senhor. No capítulo que antecede, ele teve uma experiência de ir para o Egito, junto com a sua esposa. E lá ele fez uma coisa assim que é difícil para o homem fazer. O homem mesmo não costuma fazer, não. A gente matava Faraó, mas não falava que era nossa irmã, não. Mas ele fez isso, porque Sara era muito bonita, então ele, com medo ali de ser morto por Faraó, ele pegou e falou que ela era irmã dele. Então houve uma advertência por essa situação. Mas aqui no capítulo 13, houve um outro aspecto. E aí a gente precisa entender o seguinte: nós temos essa unção hoje dentro de cada um de nós. E como nós acabamos de ler, ela não está apenas num aspecto figurativo, mas ela quer nos direcionar a respeito de todas as coisas. E o versículo fala que ela não é falsa, ela é verdadeira. Então, irmãos, essa unção, como o Espírito que habita dentro de nós, igual nós acabamos de louvar, é alimentado pela palavra de Deus. E a palavra é que vai nos direcionar a respeito de todas as coisas. Essa experiência que Abraão teve inicialmente, só ele deveria ter consultado o Senhor, de uma maneira bem direta, mas foi a maneira natural que ele teve, a atitude dele, a escolha dele. E às vezes nós somos assim, nós fazemos várias escolhas, e não consideramos a vontade de Deus. Já no capítulo 13 aqui, eu vou ler, porque só para a gente otimizar o tempo, a partir do versículo 1 fala assim, ó, saiu, pois, Abrão do Egito, para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Ele não foi sozinho. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, porque quando ele saiu do Egito, Faraó deu as riquezas para ele ali, que ele tinha adquirido lá. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Então, praticamente, ele voltou ao mesmo lugar que estava antes. Versículo 4. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abrão invocou o nome do Senhor. Então, era alguém que não desconhecia Deus. Ele já tinha tido uma experiência com Deus, mas ao ir ao Egito, ele novamente foi trazido de volta à presença do Senhor. Então, teve uma mudança na sua vida. E ele não veio sozinho, mas veio acompanhado com seu sobrinho Ló. Ló, que ia com Abrão, versículo 5, também tinha rebanhos, gado e tendas. Versículo 6, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então o negócio ali o ambiente estava saturado. Hoje nós sabemos que nós temos a boa terra, que é Cristo. Então, em Cristo nós temos toda a liberdade, todo o direito e todas as riquezas. Então, não tem limite. O fato é, nós precisamos tomar a nossa posição. Só que aí vem um negócio, versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Quem então entrou em contenda? Abrão e Ló? Não. Quem foi? Os pastores deles. Então, às vezes, tem situações que vão acontecer à nossa volta. E nós precisamos buscar o Senhor.
Para quê? Para não permitir que elas venham influenciar sobre nós. E a gente venha tomar atitudes que vão trazer dano futuramente para a nossa vida. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Tem uma versão que fala que somos irmãos. Então veja bem, estavam juntos, podiam estar desfrutando da mesma porção, estavam tendo o mesmo direito, posicionados ali na mesma esfera, mas alguma coisa tinha diferente entre eles. E qual que foi? O versículo 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Bom, e isso aconteceu. Ele escolheu, nós sabemos aqui, depois os irmãos podem ler a história. Ele procurou os lugares que eram mais agradáveis aos seus olhos. Lugares bons, com água, fonte de água, e lugar mais tranquilo. Não tinha muita montanha, era lugar mais plano, mais fácil de levar ali o rebanho. Só que essa escolha dele fez com que ele se aproximasse de quem? Sodoma e Gomorra. Nós já sabemos a história. Já Abrão, versículo 14, fala assim, ó, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então, os irmãos conseguiram perceber aqui uma diferença? Abrão tinha comunhão com Deus. Deus tinha acesso a Abrão. E Ló, não. Mas eles estavam juntos. Está vendo que a gente precisa atentar? Nós estamos juntos. Vivendo a vida da igreja juntos. Mas e você, está conseguindo ver Deus? Está conseguindo tocar em Deus? É isso que a gente tem que ter, irmãos. Porque a reunião é só um aspecto, tá? Eu estou falando do viver nosso, o viver diário. A nossa vida familiar, né? O ambiente onde nós estamos. Porque tem um outro aspecto aqui. Esse é um quadro, tá? O outro está em Atos 19. Atos capítulo 19. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Atos 19. Deixa eu chegar aqui para mim. É a partir do versículo 11, se não me engano, tá? É isso mesmo. Atos 19, 11. Chegamos? Olha, então vamos lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. 12. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Olha a unção que Paulo tinha, hein? Forte, né? Mas aí tem um outro grupo aí que estava perto dele, acompanhando lá. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. O conhecimento deles de Jesus não era a experiência deles, mas era o que Paulo fazia e o que o Paulo pregava. Resultado, os que faziam isso aí, fala quem que era, né? Não eram pessoas também assim que não tinham conhecimento, não. Olha bem, eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Então era alguém que estava envolvido com a palavra, era sumo sacerdote, serviço a Deus, né? Mas o espírito maligno lhes repreendeu. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles e desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Então aqui nós temos 2 textos, 2 histórias, cada um com uma característica diferente. Qual que é a essência dessas 2 histórias, desses 2 acontecimentos? A inserção da unção ou não, ou o uso da unção ou não. Ló, ele não tinha a unção, embora estava no mesmo ambiente com Abraão. E tinha ali os caminhos que Abraão tomava ao invocar o Senhor e buscar o Senhor, ele estava perto. Mas ele fez uma escolha que fosse do jeito dele, da maneira dele. Hoje o que mais tem aí é isso, tá, irmãos?
no meio em geral do cristianismo, hoje que mais tem, nós podemos escolher o que a gente... eu quero desse jeito, tem. Eu quero daquele jeito, tem. Eu quero do outro jeito, também tem. Mas e o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Às vezes a gente pergunta assim, qual é o desejo de Deus? Primeiro, ele deseja que todo homem seja só isso. Mas que chegue ao... Porque se não crescer, como que vai governar? Como que vai cooperar? Como que vai testemunhar? Como que vai testificar? Então esse é o processo natural de um filho de Deus. Receber a vida de Deus e crescer, ou essa vida crescer em seu interior, livrando dessa condição natural, dessas limitações. E não fazermos algo apenas porque tem alguém fazendo. Nós temos que ter a nossa experiência. Nós temos a unção que vem do Santo. E ela habita dentro de nós. Vamos lá, João 7. Agora já vamos para dentro da mensagem. Evangelho de João, capítulo 7. Nós conhecemos muito esse versículo aqui. Não é, do... versículo 37. João 7, 37. No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim. Então a primeira coisa que a gente precisa considerar é isso. Hoje, está tudo bem para nós? A gente estava tendo comunhão aqui agora, né? O Evaldo chegando ali, né? Aí a gente tendo comunhão, né? Hoje o mundo ele tenta fazer de tudo para saciar a humanidade, as pessoas, né? Trazer prazer, alegria. Só que as pessoas estão cada vez mais ficando sufocadas. Me perdoem dizer, estão ficando doentes, aprisionadas. Esse negócio aqui está prendendo com facilidade os outros, acabando com a vida das pessoas. Ansiedade, angústia, tá aí. Aí na hora que você assusta, eles já estão tentando arrumar um jeito de... eles usaram até o termo, eu fugi o termo agora, mas como se fosse... Tem pessoas que têm problema com droga, né? E tem pessoas que têm dependência da química e do álcool, né? Agora tem da tecnologia. A humanidade está aí. Mas aí o Senhor ele está fazendo uma pergunta para mim. Éder, e aí? Você tem sede? Venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão? Isto ele disse, com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus aqui estava como homem, né, físico ali, né? Ele ainda não tinha passado pelo processo aqui do óleo da unção, né? Quando a gente vê lá, depois os irmãos leem no Alimento Diário, só por causa do tempo, o óleo da unção lá em Êxodo 30, ele tem as características do processo que o Senhor Jesus passou pela sua morte e ressurreição, vencendo todas as condições negativas para trazer essa unção para dentro de nós. E hoje esse Espírito está dentro de nós. Essa unção está dentro de nós. Lá no capítulo 30 de Êxodo tem um fato interessante, que esse óleo da unção, uma vez que ele foi confeccionado, ele deveria ser passado todo mundo. Passou no sacerdote, nos utensílios, é para todo mundo. Todos tinham que ser consagrados, né? Ungidos com esse óleo. Então hoje, irmãos, esse óleo é para todos nós. Todos nós temos essa unção dentro de nós, né? Esse versículo hoje ele é uma realidade para a vida de cada um de nós. Evangelho de João 17, qual que é a função dessa unção em nosso interior? João 17, versículo 16 e 17. Vamos 15 também, porque o 15 já nos ajuda, né? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é... Então hoje, essa santificação, ela ocorre de dentro para fora, por meio desse Espírito que habita dentro de nós. Mas quem determina, quem nos direciona nessa santificação, é a própria palavra, que traz
esse vigor dessa unção em cada um de nós, nos santificando, ou seja, fazendo com que nós tenhamos um viver, não viver como Ló escolheu, um viver que nos leva cada vez mais distante do que Deus preparou para cada um de nós. É isso que a gente precisa atentar. Hoje, igual ele fala aqui, ó, não pesque os filhos do mundo. Então, nós estamos no mundo, como é que vamos sair? Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos quebrar todos os aparelhos eletrônicos e não vai ter mais... Não é assim, não é isso. Não é por aí. Vai acabar tudo. Não, não é. Nós estamos aqui. Mas tem uma forma de nós sairmos dessa esfera, de nós sermos santificados. É simplesmente nós voltarmos o nosso coração pela palavra da verdade, que ela nos traz a realidade e nos tira dessa limitação que nós temos. Aquilo que nós vimos lá em 1 João, vou voltar lá no versículo 27, olha como que esse versículo ele é muito composto. É 1 João 2, 27. Então a primeira coisa que o versículo fala é o seguinte, quanto a você, ele fala aqui, quanto a vós outros, né? Então eu estou aplicando num português mais próximo de nós, né? E quanto a mim? A unção que eu recebi, ela permanece em mim. E eu não tenho necessidade de que alguém me ensine. Mas como essa unção me ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, ela me leva a permanecer nele, como também ela me ensinou. Então essa unção me leva a permanecer aonde? Em Cristo. A esfera que ela me leva é para Cristo. Essa é a unção. E o que nós falarmos ou o que nós fizermos também tem que fazer com que as pessoas que ouçam possam ser introduzidas nessa mesma esfera, porque é um direito de todos nós. Essa unção, quem nos trouxe é o próprio Senhor. Ele mesmo se deu por nós. Quando ele foi ali à cruz e se entregou ali pela morte, ressurreição, trazendo esse espírito da vida para dentro de nós para transformar a nossa vida e o nosso viver. É esse poder que o Senhor quer que seja trabalhado em nós a cada dia. E Paulo, ele escreveu para Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4. Nosso Senhor Jesus. Primeiro Timóteo 4. Só eu estou agarrado aqui na minha Bíblia. Essa Bíblia. Vamos lá. Versículo 11. Paulo ele começa falando assim, ó. Ordena e ensina essas coisas. Que ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário. Aí vem a nossa posição em relação à nossa santificação. Torna-te padrão dos fiéis. Em quê? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha o testemunho. Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Eu perguntei para os meninos aqui, né? Tem casa de adolescente. Os meninos hoje ainda não estão lendo a Bíblia como deveria ler. Mas eles deveriam ter, no mínimo, 3 tipos de leitura. No mínimo. Uma, ler a Bíblia durante todo o ano. É uma delas. Outra, a leitura para ser suprido com a palavra atual, ou o alimento diário, e aí vai. E a terceira, tirar as dúvidas. Ler a Bíblia. Qual dúvida que eu tenho? Ah, peraí, surgiu alguma dúvida. Igual, às vezes a gente está aqui nessa reunião, então não tem nessa comunhão. Mas depois pode ficar alguma dúvida. Que dúvida é essa? Onde que ela está? É a Bíblia. A Bíblia, irmãos, é a solução de todos os nossos problemas. Toda a nossa dúvida. Tudo que tem, pode ir na Bíblia. Qualquer situação que seja. E a Bíblia nos dá ainda a propriedade de até nas questões físicas. Uma enfermidade física, eu posso ir na Bíblia. E tudo que eu pedi ao Pai, em o nome de Jesus, Ele pode me conceder para que o Pai seja glorificado. Está aqui, ó, é a Bíblia. Mas ela precisa da nossa posição. Aqui, ó, aplicação. Quando ele fala aplica, é entrar, envolver. E
por não conhecer a palavra, o que acontece com o povo? Se corrompe. Facilmente as coisas entram. O primeiro a fazer algo de corrupção em nós, na nossa mente, Satanás. Ele é o mais interessado. Colocar dúvidas e questionamentos. Versículo 14, olha como que ele continua, né? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Hoje, nós não temos essa prática aqui, de imposição de mãos e etc e tal. Mas nós temos algo que nós acabamos de ler. Nós temos uma unção que está dentro de nós. E essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas. É simples. Deus é muito prático, muito simples. Aí o versículo 15. O que a gente precisa às vezes fazer? Meditar, considerar essas coisas e nelas ser diligente. Para quem? Progresso de quem? O meu progresso. O seu progresso. Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aí o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Esse era o encorajamento de Paulo para Timóteo. E hoje, irmãos, nesses últimos dias, às vezes eu já tive comunhão com alguns irmãos, né? E às vezes a gente fala assim, já vi de tudo. Irmãos, a gente está vendo coisa que não imaginava que ia ver. Não imaginávamos. Eu, para ser sincero, nunca imaginei que a gente ia passar o que nós estamos passando nos últimos dias. E o que a Bíblia nos adverte é que as coisas vão piorar. O caldo vai engrossar. Mas, graças a Deus, assim como o Senhor tirou Abrão daquela condição ali de ter ido em direção a Sodoma e Gomorra, ele continua fazendo essa mesma obra em favor de cada um de nós, para nos livrar desse mundo perverso, dessa esfera. Lembrando, o mundo, quando a gente fala, são esferas. Mundo do pecado, da religião e do sustento, que Satanás sutilmente usa para seduzir e distanciar os filhos de Deus da presença dele. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, vamos lá, o Senhor Jesus advertiu Nicodemos aqui, ó. Deu uma orientação para ele, né? E essa palavra, ainda bem que ela chegou para nós também. João 3, versículo 6. No versículo 5, Jesus falando com Nicodemos. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí o versículo 6, o que é nascido da carne? É carne. E o que é nascido do Espírito? É Espírito. 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Só que tem um detalhe, nós nascemos do Espírito? Nascemos ou não? Graças a Deus. Nossa, fiquei preocupado aqui. Mas e amanhã cedo aí a gente levanta. E aí? Quem levanta primeiro? É a carne. O corpo que acorda. Se alguém falar que foi o Espírito, Jesus levou. A carne que levanta. Você levanta lá meio atordoado. Não vou falar o que tem no olho não, mas vai lá lavar o rosto e tal. E aí levanta, porque tem meio atordoado. Aí, opa! Agora, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Se a gente invocar o nome do Senhor, né? Nós somos salvos, né? Outro dia tinha um menino lá em casa angustiado, aí passei pela receita de novo ali, antes de qualquer outra coisa. Né? Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa. Faz o quê? Respirar. Respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. E quando você vai fazer isso? O que você faz? Joga fora. Tristeza, medo, angústia, e aí vai. Ó Senhor Jesus. É simples, mas para nós, às vezes, nós não usamos esse poder, irmãos. Tem pessoas que estão aprisionadas nas drogas, isso produz uma grande libertação na vida delas.
porque estão ali já aqui quase indo embora. Mas às vezes a gente acha que a gente não precisa de fazer isso, de fazer esse brado de libertação. Nós precisamos. As coisas à nossa volta estão cada vez nos cercando mais. Outro dia nós estávamos orando, quarta-feira aqui. Aí teve um irmão que orou assim, nós estamos ficando velhos, nós estamos ficando doentes. Eu falei, nós não. Me põe nesse trem, não. O que é isso, rapaz? Nós estamos orando aqui para curar os irmãos, para abençoar os irmãos. O outro pega e fala, nós estamos ficando velhos, ficando doentes. Mas não, nós não, ué. Eu estou fora desse tem seu aí, ué. Aí Nilton danou a rir, né? Porque foi na hora, irmãos, eu sim. Na hora que eu assustei, eu já tinha falado com ele. O que é isso? Ué. Ó Senhor Jesus. Foi automático. Ele orando assim, ele orando. Foi, uai. Nós estamos ficando velhos, nós estamos ficando doentes. Eu falei, nós não, irmão. Me tira desse trem aí, ué. Ué, eu estou fora desse negócio? O que é isso, Jesus? Ó Senhor Jesus. Ah. Mas está vendo, irmãos? A coisa parece que é simples, né? Mas essa hora a gente tem que estar atento, porque é nessas sutilezas que o diabo vem. No dia a dia, na nossa vida, aí, na rotina nossa do dia a dia. Bom, Romanos 8. Vamos aí, está pertinho aí. Romanos 8. Ó Senhor Jesus. Os versículos aqui são bons também. 12. Esse decreto aqui nós herdamos, né? Ai, Jesus, duro isso aqui, né? Achamos? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, veja bem, nós nascemos no pecado, temos a carne pecaminosa, mas nós não somos devedores à carne. Esse decreto nós temos que dar para nós mesmos. Como se constrangidos a viver segundo a carne. Versículo 13. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo ou da carne, certamente vivereis. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós precisamos fazer essa nossa escolha. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Em todo lugar que eu tiver. Às vezes coisas simples da nossa rotina aí do dia a dia, seja, igual sempre estou viajando muito, né? Então, coisas simples que a gente já sabe que vai fazer. Mas a gente tem um Espírito para nos conduzir. Coisa mais simples, coisa prática. Mas a gente tem um Espírito para nos conduzir. E nos livrar de alguma armadilha, de alguma cilada que está sendo preparada para tentar trazer dano contra nós. Versículo 16, aliás, parei no 14, né? 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós até louvamos hoje, né? Pois o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que foi a experiência que o Raimundo passou domingo passado, né? Ele fez essa declaração. E hoje tem um espírito dentro dele, testificando com ele e nele, que ele é um filho de Deus. E ninguém tira isso mais. Acabou. Ele toma a base da palavra aqui e acabou. Ó Senhor Jesus. Então esse posicionamento nós temos que fazer. Só que para isso tem que acontecer uma coisa conosco. Está aí pertinho, Romanos 12. Pertinho aí, ó. É aqui que está um grande segredo, tá? Romanos 12, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou mais excelente serviço. Melhor serviço, né? E aí vem o 2. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, tomar minha posição diante de Deus. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não quero ir sem a sua presença, como Moisés escreveu lá em Êxodo, né? Sem a sua presença, Senhor, eu não vou. Não quero. Então nós precisamos ter essa mesma posição. Senhor, sem a sua presença, eu não vou. Ó Senhor Jesus.
E aí nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando diante do Senhor, apresentando diante do Senhor o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Aí o versículo 2, vem o outro aspecto, o outro passo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um detalhe aqui, irmãos. Tem muitos cristãos hoje, na atualidade, que não estão conseguindo ver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E por que eles não estão conseguindo ver? Está aqui, ó. Nós acabamos de ler. Porque a mente está velha. É um cristão de ontem, é um crente de ontem. Ou então um crente domingueiro, como sempre tem sido falado, né? Ultimamente, agora os irmãos têm falado muito sobre isso, né? A gente já tinha essa realidade de Atos ali, porque Atos mostra para nós que é diariamente, né? É todo dia. Nossa comunhão com o Senhor, todo dia. Mas teve um período aí que aconteceu isso. Ficar só no domingo, né? Domingueiro. Então, essa condição, o que ela implica em nós? Nossa mente não vai ser renovada. Nós vamos manter uma característica velha, de tradição, de religião. Mas o desafio nosso é permitir, dar liberdade ao Espírito para renovar a nossa mente, que é a parte que lidera a nossa alma. E aí, sim, a vontade do Senhor vai conseguir ser inserida dentro do nosso viver. Por quê? Gálatas 5:1 fala de uma esfera de libertação que ocorreu na nossa vida. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1. Para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Mas aí tem um detalhe. Cristo já me libertou. O que tem que acontecer? Permanecer firme. E não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Cristo me libertou. Mas agora eu preciso permanecer. Onde? Nele. A unção que Ele colocou dentro de cada um de nós nos leva a permanecer nele. E aí o que acontece? Nós não vamos nos submeter de novo a jugo de escravidão. Seja religião, pecado, coisa do mundo e etc. Versículo 13 é um versículo parentético a esse aí, ó. Porque vós, irmãos, mesmo capítulo, Gálatas 5, versículo 13. Olha como que ele já fala direto, ó. Porque vós, você, irmão, foi chamado à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sediante servos uns dos outros pelo amor, que é o viver de comunhão. Tem sido falado muito da palavra da vida, né? É o fluir da palavra da vida, o mover da palavra, né? E aí vai, né? Então, essa liberdade, ela não pode acontecer igual quando Abraão fez com Ló. Escolhe Ló. Ele escolheu o jeito mais tranquilo, mais cômodo, mais suave. Aí eu quero desse jeito. Eu quero assim. Tá do meu jeito assim. Aí eu gosto dessa forma. Eu gosto de buscar Deus desse jeito aqui, ó. É assim, ó. E aí vai. Bom, nós fomos advertidos aqui para não darmos liberdade à carne, a ocasião à carne. A liberdade em Cristo, fora de Cristo, não é liberdade, é libertinagem, que traz dano, que traz pesar para o nosso viver. E aí nós não somos trabalhados. Efésios, está pertinho aí também, capítulo 3, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Aí Paulo, esse versículo 14, ele até se aplica um pouco dentro da linha do que nós estamos usando, né? Efésios 3, versículo 14. Então, por causa disso que nós acabamos de falar, nós podemos usar a emenda desse versículo aqui, ó. Por essa causa. Que causa é essa? Para não ficarmos andando aí, ó, presos pela carne, pela condição natural. Aí Paulo fala assim, ó, por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, ele toma uma posição diante do Pai para interceder em favor de toda a família, tanto no céu, sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a cada um de nós, né, para que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, a sua unção,
no homem interior. Aí o versículo 17, e é assim que habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, que é a própria pessoa de Deus, a própria esfera, o próprio Deus. Para quê? A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então aqui tem duas palavras muito fortes. Primeiro, compreender. Se não ler a palavra, se eu não tiver um tempo na palavra, se eu não me envolver com a palavra, eu não vou compreender. Eu vou até, talvez, fazer. Mas aqui fala a primeira coisa, o versículo 18, a fim de poderes compreender. Por isso precisamos da palavra. E não é de forma isolada, mas é com todos os santos, todos os irmãos. A palavra, essa esfera, na verdade não é a palavra aqui, é uma esfera abrangente, porque abrange todos os irmãos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Aí no versículo 19, ele traz o outro termo. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Só o amor de Cristo é que excede o entendimento. Não tem. O amor nosso, limitado, a nossa condição limitada, ela não consegue absorver esse arranjo de Deus. De fazer com que essa unção faça de todos nós a mesma esfera, o mesmo corpo, nos unir da mesma maneira. Tantas diferenças, nós somos tão diferentes, mas o Senhor consegue fazer isso com essa unção que está dentro de nós. Ele consegue fazer, mas de forma natural não consegue, irmãos. Na nossa natureza não consegue. E a nossa natureza, sabe o que ela vai fazer? Ela vai trazer dano, só situações. Por isso a gente precisa pedir ao Senhor para que, de alguma maneira, Ele possa trabalhar primeiramente em nós, em mim. Eu sei que Ele tem que trabalhar em mim. E quanto aos irmãos, é a misericórdia dele. Mas eu sei que para mim, a escolha é minha. Agora, quanto aos irmãos, é Deus que vai fazer. Esse é o maior desafio que nós temos hoje em viver a vida da igreja. Nessa esfera onde nós temos uma unção que vai nos conduzir a respeito de todas as coisas e nos guiar em todas as coisas. O capítulo 4 aqui tem um chamamento muito forte de Paulo. No versículo 1 ele fala assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Quem vai te mostrar qual é a sua vocação? A unção que está dentro de você. E aí ele mostra alguns princípios. Andar debaixo dessa direção é com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se nós temos essa unção dentro de nós, ela precisa ser vinculada a esse sentimento. E nós precisamos nos empenhar a isso aqui, esforçar diligentemente por preservar a unidade desse Espírito no vínculo da paz. Vamos colocar a situação de Ló e Abraão hoje. Aí aconteceu aquela mesma situação com você e um determinado irmão. Qual seria a sua posição? Virar e fazer igual Abraão fez? Escolhe para um lado ou para o outro. Simples assim? Nós temos já tem uma direção. E Abraão, naquele momento, se ele tivesse também essa direção do Senhor ali, não seria feito de forma natural ali, essa escolha. Nós hoje temos essa unção e temos essa direção. Como nós vamos agir? Ó Senhor Jesus, que o Senhor, irmãos, esteja movendo de forma real em nós. Nós não podemos permitir que estejamos aí no piloto automático. Esse trem só funciona em avião. E mesmo assim, de vez em quando, ainda dá uns BO bravo. Então a gente precisa pedir ao Senhor para nos ajudar. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1. Ó Senhor Jesus.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha bem o que aconteceu com a nossa vida, né? Cada um de nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então vamos lá. Se eu não viver nessa vida de regeneração, eu não estou tendo uma esperança viva. A esperança que eu estou tendo é morta. Lembra do mundo jaz do maligno? O mundo passa como tudo vai passar. Se eu viver assim, eu estou vivendo de forma morta. Mas não foi para isso que o Senhor me buscou e me regenerou. A sua misericórdia me regenerou para uma viva esperança. E é uma herança incorruptível, versículo 4, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para cada um de nós, para vós outros, ou seja, para cada um de nós. Mas cada um de nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6. Uma vez que nós temos essa visão, né, e vivemos essa esfera, aí o 6 mostra para nós o que deveria acontecer conosco. Nisso exultais. Embora, no presente, por breve tempo, tá falhando aqui, mas o Cristiano vai trocar aqui, tá? Porque tá gravando esse aqui, não precisa desse aqui não. É só mais, é para ajudar mesmo. Aqui, tinha o outro. Pronto, funcionando. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Tá vendo? Isso aqui dá um conflito, porque tem gente que fala assim, é necessário. Não, aqui fala é se necessário. Se necessário por quê? Depende da posição que nós vamos estar. Se nós estivermos seguindo a direção do Senhor, a direção do Espírito, a unção em nosso interior, nós seremos guardados. Não vai ter necessidade. Não vai ter. Mas se sairmos um pouco fora, aí vai acontecer alguma coisa. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, ou seja, todas as situações à nossa volta são para revelar o que nós temos de Cristo. A quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. E uma vez nós vivendo nessa esfera, o que vai acontecer? Olha lá, ao 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O objetivo de Deus, com essa unção no nosso interior, salvar agora a nossa alma. Ele quer completar essa obra em nós. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento o Espírito ficava fora. Isaías, todos ali, ó, o Espírito estava fora, sobre. Mas no Novo Testamento, o Senhor, depois que tentou, né, de todas as maneiras resgatar o homem, com os 10 mandamentos, preceitos, vários outros ensinamentos, mas não conseguia, não tinha jeito. Rei, profeta, sacerdote, tudo, não tinha jeito. Até que chegou no Novo Testamento e veio para dentro de nós. Então hoje, a responsabilidade, irmão, não está... A minha está aqui, a sua está aí. A responsabilidade de cada um de nós hoje. A nossa salvação hoje está interna, interior. E a nossa alma ela é resgatada dessa forma, baseada na posição que nós tomamos, na escolha que nós fazemos. Hebreus tem uma palavra muito forte. Eu até tenho falado com alguns irmãos que isso aqui é meu grito de guerra. Hebreus 10, a partir do versículo 35, ó Senhor Jesus, há um encorajamento para nós. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a
promessa. Nós temos que fazer a vontade de quem? De Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, ou seja, Deus não tem prazer. Mas e nós? Versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Para o quê? Para a salvação da alma. Conservação aqui é salvação da alma. A melhor tradução. Então, nós somos esses que fazemos essa escolha. Por isso, o Senhor, Ele nos inseriu nele mesmo. Vamos lá, é João 15, né? Videira verdadeira, é João 15. Ele nos inseriu nele mesmo para que essa essência divina possa trabalhar em nós. João 15, versículo 1 fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, meu pai é um agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês viram uma pegadinha aqui? Como é que esse fruto vai estar nele e não vai produzir? Esse ramo vai estar nele e não vai produzir. Porque como ramo, nós temos uma escolha de permitir a seiva passar ou não, a unção fluir ou não. Essa é a diferença. Aí o versículo 3, olha, ao mesmo tempo que fala, né, é duro, né, no versículo 2, que vai cortar, vai, né, lançar fora, né, aí o 3 fala assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, como é que o Senhor vai te falar se você não lê e não buscar a palavra? Não tem comunhão. Como que ele vai te falar? Então nós não podemos ficar igual aquele grupo do Atos 19, não. Ficar preso só no que nós estamos ouvindo. Nós temos que ter experiência com a palavra. Temos que entrar na palavra. É o encorajamento que tem sido dado para nós. Entrar na palavra. Ó Senhor Jesus. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Tem um versículo aqui no Evangelho de João mesmo, né? Que o Senhor falando, né? E eles não entendiam nada, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor é o verbo da vida, né? Então nós temos que nos alimentar desse verbo da vida que hoje habita dentro de cada um de nós. Deixa eu ver se é o 14 aqui. Capítulo 14, está aí pertinho? Versículo 23 fala assim, ó, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Mas veja bem, o Senhor já mora, já habita dentro de nós como Espírito. Mas aqui ele dá um outro atributo que precisa ser absorvido por nós. Que a palavra, ela que vai produzir esse vigor, essa manifestação de poder desse Espírito dentro de nós. Para renovar a nossa vida, o nosso viver. E é o João 6 aqui, se não me engano. Deixa eu pegar aqui, está pertinho? Só mencionei ele aqui. João 6, Evangelho de João 6. Versículo de número... É isso mesmo. João 6, 57. Ó Senhor Jesus. Achamos? Então vamos lá. Assim como o Pai, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E só para a gente finalizar lá no 1 João, nós vemos só o 2,27. Vai até o 29. O versículo 28, 1 João 2,28. Filhinhos, agora, olha como que a palavra é bem atual, né? Nós acabamos de ver. Se nós
alimentarmos o Senhor, permanecermos no Senhor, Ele vai permanecer em nós. Então ele fala que agora, pois, permanecei nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. E o versículo 29, sabeis que Ele é justo. Reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa é a esfera que o Senhor quer que nós vivamos. Na maioria das vezes, nem todas as coisas à nossa volta vão cooperar. Do nosso jeito, da nossa maneira. Mas de acordo com a Bíblia, todas as coisas cooperam. Mas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é só isso. Mas também daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então que a gente possa atentar a isso, né? Abrir o nosso coração, pedir ao Senhor para nos iluminar. A gente sabe que da agora para frente nós vamos ter sempre lutas, porque está próximo à volta do Senhor. Então o Senhor está trabalhando em cada um de nós, aquilo que é a vontade dele, aquilo que está no coração dele. Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados, para que naquele dia nós estejamos preparados para estarmos governando juntamente com ele. Essa obra precisa se completar em cada um de nós. Não foi só no apóstolo Paulo, né? Tem um texto que é Romanos, isso aqui, irmãos, isso é bom demais. A gente tem que, Romanos 8, é o finalzinho aqui, ó, só para encorajar, né? Essa mensagem de hoje é uma mensagem de encorajamento, não é de pesar, né? Então, Romanos 8, o finalzinho aqui, Paulo, ele, dentro da experiência que ele teve, ele impulsiona a cada um de nós a buscar ter também essa mesma definição, né? 8:37 em diante, ele fala assim, ó, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. Aí ele fala na experiência dele, e que nós, ao lermos aqui, possamos também tomar a nossa posição e definir isso para o nosso coração. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, meu Senhor. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Vamos compartilhar pequenos grupos? Hoje tá bom demais, porque tá quase um grupo só, né? Mas vamos compartilhar em pequenos grupos, Hoje o negócio tá bom.